galerinha do Play no Enem! Aqui quem fala para vocês é o professor Edilson, do Centro Universitário Claretiano. Aqui estamos. Gente, vem pro Claretiano. Que curso que eu vou apresentar aqui para vocês? Vou falar de 3 cursos. Vou falar de Gestão Financeira, Ciências Contábeis e Administração. O mundo está passando por uma série de mudanças. Essa pandemia aí nos mostrou que nós somos totalmente versáteis, que nós podemos aí mudar muita coisa e essa mudança é para o bem. E o Centro Universitário Claretiano reformula todos os seus cursos. Por quê? Porque ele quer te colocar nas melhores vagas do mercado de trabalho. Então, para isso, o que eu vou te apresentar? O curso de administração. Vamos começar o curso de administração. Faremos uma base. Ou seja, começaremos ali os cargos mais baixos da empresa a níveis mais altos. Vamos subindo, demonstrando todo o processo, até o momento que você vira o gestor da empresa. Aí a empresa está nas suas mãos. E para isso, você precisa pegar todas as dicas, todos os conhecimentos, todas as técnicas. E nós estamos aqui para isso, para demonstrar isso para vocês. Então, as melhores vagas, os maiores desafios, você vai vencer aqui no Claretiano. E ciências contábeis? Ciências contábeis nada mais é do que nós relatarmos, colocarmos no papel todo esse conceito. Vamos deixar isso escrito para órgãos como Receita Federal e assim por diante. Então deixa a empresa redondinha, vamos fazer todos os lançamentos contábeis, seja a demonstração de resultados, o balanço patrimonial, vamos ver o fluxo de caixa da empresa, vamos analisar a empresa como um todo. E a gestão financeira, Edilson? A gestão financeira, ela começa analisando o seguinte: como que eu vou fazer gestão sobre as minhas finanças? E aí a gente vai fazer uma abrangência para a empresa. Pessoal, muita gente reclama, não tenho dinheiro, não isso e aquilo. Mas o contrário também tem que ter muito conceito. Como fazer dinheiro? Como fazer uma boa gestão? E se eu já estou capitalizado, já estou com dinheiro, como eu vou administrar esse dinheiro? Então tudo isso você vai aprender aqui no curso de Gestão Financeira com foco totalmente em finanças. Contabilidade, onde você vai estruturar todos esses lançamentos. E administração, onde você faz a gestão como um todo. É isso daí, galera. Essa é a dica não. Aí eu te deixo como um objetivo de vida. Quero as melhores vagas? Quero estar muito bem empregado no mercado de trabalho? Para isso você vem para o Centro Universitário Claretiano. E a dica do Enem? Vai lá, senta, faz uma boa prova, se alimenta bem, dorme bem, se concentra, prova bem feita, pontuação saiu, traz para o Centro Universitário. Por quê? Eu fui bem no Enem, eu tenho uma boa nota no Enem, eu preciso de uma boa faculdade, um bom centro universitário. E aqui você encontra o melhor que existe. Legal? Estou aguardando vocês. Fica aqui o abraço do professor Edilson. Estou aguardando no próximo ano vocês aqui para se matricularem e eu poder falar com vocês. E ensinar muita coisa legal aí, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera. Se cuidem. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana do Play no Enem. A aula de hoje é com a professora Marília, que vai falar sobre variações linguísticas. Boa aula! Olá pessoal, eu sou a professora Marília e hoje estou aqui no Play no Enem para nós falarmos sobre variações linguísticas. As variações linguísticas são um assunto muito explorado pelos vestibulares e pelo Enem. E quando a gente pensa que o nosso Brasil é tão imenso, tão gigante e com tanta diversidade cultural, religiosa, né? Enfim, nós podemos começar a pensar em como é que acontece a comunicação nessas diferentes regiões do país e como é que nós exploramos a linguagem. Tudo bem? Então, o que são as variações linguísticas, né? Nós temos muitos fatores que acabam por delimitar essas diferenças, como região, né, idade, grupos sociais. E nós vamos dar uma passadinha aqui hoje para vermos quais são, né, em que níveis essas variações acontecem, como elas acontecem e como é que a gente pode esperar que elas apareçam aí nos vestibulares. Tudo bem?
Então, as variantes linguísticas, nós vamos começar por elas. Nenhuma língua, então, é falada de maneira uniforme. A gente pode pensar nessa diferença em muitos níveis. Nós vamos dar uma olhadinha em cada um deles. E aqui é muito interessante falar sobre as variantes linguísticas ali dentro das variações, porque a gente percebe que não precisa ir muito longe, né? Até se de repente a gente conversa com pessoas de uma cidade vizinha, tem um sotaquezinho ali que é diferente, tem a forma de falar, aquilo que também nós falamos, nossa, mas aqui a gente não fala assim. Então não é algo que está longe. As variações linguísticas e as variantes linguísticas, elas estão no nosso cotidiano todos os dias. E aqui a gente fala e entra um pouquinho também em uma questão muito importante, que é a questão do preconceito linguístico. Muita gente sofre preconceito linguístico, mas até que ponto, né, a gente pode pensar nessa questão como uma influência? O nível fonético é o primeiro nível, então, que a gente vai ver aqui. Fono, né, relativo ao som, então, diz respeito a quando a palavra é pronunciada de uma maneira diferente. Então, quando você ouvir alguém falando, é o advogado, como, né, se houvesse um E na palavra, nós estamos falando de um nível fonético, um nível de escuta ali, que é como a pessoa sugere aquele som no momento em que ela fala. Advogado é com D mudo. Então, aqui a gente tem uma variação linguística em nível fonético. No Enem, nós podemos pensar em uma abordagem social também, de quem são essas pessoas que falam assim e por que falam assim e como elas são recebidas pela sociedade. Então, a gente está vendo aqui esse aparato todo teórico, né, o nível fonético, e tem os outros níveis também, mas a gente pode começar já a dar aquela pensada e aquela analisada desse uso no dia a dia, tá bom? Porque é isso que o Enem exige. O Enem quer saber se você é um cidadão observador e crítico, tá? E aí a gente vem para o nível morfológico. Como é que acontece, então, a variação no nível morfológico? Quando eu tenho uma variação na forma, então a morfologia é a parte da língua portuguesa que estuda a forma das palavras. Então, quando vocês perceberem um uso, ao invés de 200 gramas de mortadela, 200 gramas de mortadela, vocês estarão diante de uma variação no nível morfológico. Visto que grama, ela pode ser a grama verdinha lá que está no pasto, e aí por isso a confusão, e pode ser no substantivo feminino, né, pessoal? E pode ser também o grama, que diz respeito ali ao peso, ao quilo e ao que a gente deveria, né, do ponto de vista da norma culta, utilizar, né, para nos referirmos ali a peso, tá bom? Então esse foi o nível morfológico. O nível sintático, então, só para quem não lembra, a sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações entre os elementos ali do enunciado. Então, o nível sintático, por exemplo, ele traz aqueles conteúdos de objeto direto, objeto indireto, como é que o verbo se relaciona com seu complemento, tem preposição ali, não tem. E quando eu uso, né? Quando eu uso algum termo e eu faço um desvio desse nível sintático, eu também estou dentro aqui dessa variante em nível sintático. Percebam este exemplo. Pessoa que gosto, pessoa de que gosto. Percebam que o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Então, ele exige a preposição de. Todas as vezes que nós usamos o verbo gostar, nós deveríamos usar um dezinho ali junto. Mas o que acontece no dia a dia e na fala? A gente deixa esse de lado, não é verdade? Porém, dentro da norma e dos preceitos ali da gramática, aquele de existe. Então, embora a gente possa pensar, nossa, eu nunca cometo nenhum desvio, às vezes os desvios são imperceptíveis.
E o que é importante pensar é que no momento da prova, e no momento da prova do Enem ou das provas dos vestibulares, o que é exigido é que vocês tenham essa capacidade de entender que em determinado contexto você pode lançar mão da sua linguagem mais informal ali com seus amigos, mas em determinado contexto não. Em contextos formais, né, na escrita de textos formais, na escrita ali da redação do Enem, você precisa lançar mão ali do seu, colocar o seu conhecimento linguístico ali da gramática em campo, né? Tem que pôr em jogo. Então aqui, pessoa que gosto, ao invés de pessoa de que gosto, é uma variante também e ela ocorre em nível sintático, tá bom? O nível lexical. Então o léxico é o conjunto de palavras que nós temos na nossa língua portuguesa, né? Aqui, falando da gente. E vocês sabem que nós somos muito, muito ricos de palavras. Nós temos uma quantidade assim imensa, né, de possibilidades para nos referirmos ao mesmo elemento. Então, o que é o nível lexical? É uma variação que não diz respeito a efetivamente um desvio da norma padrão, não é isso. Mas é o uso desses vocábulos diferentes para a gente se referir ao mesmo elemento. Por exemplo, lá em Portugal, ou em algumas zonas, né, os cogumelos são ou míscaros ou sanchas. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito bacana, que é o do aipim, né? Para mim pode ser uma porção de aipim, eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Então, é a mesma plantinha e nós temos todos esses nomes. Então, isso é a variação lexical. Eu exploro o léxico, eu exploro as palavras. E é muito bacana, no momento de escrever até essa redação, vocês lançarem mão de palavras diferentes, né? Para não ficar algo muito repetitivo. E a variação histórica. A variação histórica, como o próprio nome já nos traz, né? Bem autoexplicativo, ao longo, né, dos processos, da história, dos avanços tecnológicos, no decorrer aí das nossas vivências em diferentes épocas, nós temos muitas palavras diferentes, né? Quem é que nunca precisou perguntar o que uma pessoa mais velha ali da família estava querendo dizer com aquela palavra? Ou ao contrário, ou algum termo novo aí que os jovens, os adolescentes trazem, né? E essa pessoa que é de uma outra geração pergunta também o que significa. Então, a língua é viva, ela vai sendo modificada, a gente vai construindo, e essa variação histórica, ela trata especificamente desses momentos diferentes, e isso aparece muito nesses contextos geracionais, tá? Vó-min ser, vassum ser, você, você, ser. Esse exemplo é ótimo, né? Então, o você, que é o último que a gente tem hoje, que é esse aqui, o último lá dentro do dicionário, porque na nossa fala a gente já usa o você, usa o ser, né? Mas não estão dicionarizados. Então percebam, e é muito interessante, quando a gente olha para essa construção do você, né, como ele veio caindo, vossa mercê, vossum ser, vó-min ser, e aí ele vem diminuindo, e ele meio que acompanha, né, essa ideia de imediato e de rápido e de fugaz que a gente vem tendo hoje, tá? E antes de nós falarmos aqui da variação geográfica, é muito interessante a gente pensar nessa análise das relações na sociedade e de como a língua também acompanha essa evolução, né? Como eu disse, a prova do Enem, as provas dos vestibulares exigem que esses sujeitos sejam críticos. Então, não é difícil, né? É a coisa mais fácil vocês encontrarem questões que exploram, sim, o conhecimento teórico de vocês dos recursos linguísticos, mas que, sobretudo, vão tentar explorar a leitura que você faz desses fenômenos linguísticos com relação a esse panorama social, né? Aqui no Brasil, por exemplo. E aqui a variação geográfica, né? Que tem a ver com esses fatores históricos de uma certa maneira, mas principalmente com os costumes de diferentes lugares.
Tchê, Bah, Oxente, So, Uai, Oxe, Bah, né? Então tem alguns aqui que a gente consegue reconhecer até qual é o estado, né? Como por exemplo ali, lá do sul, né? O Tchê, o Oxente, lá do Nordeste. Aqui em São Paulo, o pessoal usa muito o mano, né? E mais algumas outras palavrinhas que a gente percebe que são específicas daquela localidade e daquele contexto geográfico, né? Às vezes nós viajamos, fazemos viagens e a gente consegue, aqui no Brasil, e a gente consegue perceber a diferença que nós temos de um estado para outro, até de uma cidade para outra mesmo. Se a gente pensar na questão até do R, né, de como nós pronunciamos o R, tem muitas mini variantes aqui dentro de São Paulo mesmo. E a variação sociocultural, né? Como é que acontece essa variação sociocultural, então? Bom, aqui a gente vai fazer um link com uma conversa que eu tive bem no comecinho da aula, que é a questão do preconceito linguístico. Então, nós vamos partir do pressuposto que nem todas as pessoas tiveram condições de ter acesso à escolaridade, de frequentar a escola e de aprender as normas. Então, o que acaba acontecendo, e isso é um toque porque isso pode aparecer no vestibular, tá? Como a gente trata esse outro que tem esse desvio dentro desta variação, né? Como a língua ela pode ser esse fator de prestígio dentro da sociedade. Então, falar certinho é um fator de prestígio. É um fator de prestígio. Como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com essas situações? Então, renda, escolarização, grupo profissional, e aí o jargão, né, que a gente usa, determinados grupos profissionais têm alguns termos e tem alguns usos ali da língua que de repente eles entendem entre eles e talvez alguém de fora precise de uma explicação, né? Faixa etária, e isso também entra no contexto geracional que eu já mencionei, né? Então, os mais jovens têm um certo linguajar, trazem palavras novas e de repente o pessoal de uma outra geração não compreende, precisa perguntar, precisa ver como é, e a gente só precisa entender na hora de fazer o Enem como tudo isso se encaixa no texto. Como o texto faz uso de todos esses recursos e de todos esses níveis. Como é que acontecem, então, ali as interlocuções e a conexão entre os falantes, tudo bem? O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém, né? Então, a gente tem aqui a música que é o samba do Ernesto, que é uma música muito conhecida. E, inclusive, pessoal, o Enem, as provas dos vestibulares adoram usar letras de músicas, né? Porque elas são riquíssimas, tanto na exploração de figuras de linguagem, quanto para explorar essa questão social, tá? Aqui a gente tem, para um samba, nós fomos. Então, é um desvio que nós poderíamos pensar, nossa, é um desvio gravíssimo, ele escreveu errado. Na verdade, ele usa isso para construir ali a mensagem da música, né? É a personagem da música. Quem é essa pessoa que fala assim? Quem é essa pessoa que está desviando do padrão da língua? Então, esse é um exemplo também aí dessa variação sociocultural, tá? Enfim, pessoal, nós temos um país enorme, país gigante, múltiplo, né? Com muitas variações linguísticas e muitas variantes linguísticas para serem exploradas. E o trabalho de vocês é perceber como isso acontece no texto e quais são os efeitos de sentidos produzidos por todas as manifestações dessas variações linguísticas. Tudo bem? Então, por hoje é só isso. Obrigada! Olá, meu nome é Letícia, sou coordenadora do curso de Estética Bacharelado do Centro Universitário Claretiano de Rio Claro.
Hoje eu vim dar uma dica muito especial para você, aluno, que está prestando o Enem. Minha dica é utilizar dos óleos essenciais para promover um momento de relaxamento, de calma, estimulação de foco, concentração. Os óleos essenciais, eles possuem propriedades terapêuticas como estimulante de foco, calmante, antibacteriano, antisséptico. E os óleos essenciais, eles possuem moléculas que em 22 segundos estão no nosso sistema nervoso central e chegam em todas as nossas células. Então, minha dica é utilizar o óleo essencial de lavanda para dormir, para promover um momento de relaxamento, de calma, e o óleo essencial de alecrim nos dias de estudo, nos dias da prova, para promover um estímulo do foco e um estímulo de concentração. Então, minha dica é pingar uma gota na mão do óleo essencial, esfregar e fazer a inalação profunda por 3 vezes. Isso vai promover um momento de relaxamento para dormir ou um momento de estímulo de foco para estudar. Espero que vocês tenham gostado e que sirva para promover um momento agradável para vocês. Pessoal, por hoje é isso, mas antes vou deixar uma dica bem legal para vocês. Fiquem de olho nas atualidades. Ler bastante é fundamental para uma boa redação, fechou? Então, bons estudos e até amanhã!